Estou aqui com o servidor aberto, o servidor que foi construído para o T2TRP 2.0. Nós vamos fazer apenas um servidor durante todo o projeto, tá? Aqui eu tenho as pastas organizadas da seguinte forma, né? Se você já viu alguns outros vídeos, você já conhece essa organização aqui das pastas, tá? Eu tenho a pasta DAO, né, onde eu armazeno os DAOs que tem alguns métodos mais complicados, né? Aqueles que os métodos eles são mais rotineiros, nós deixamos aqui mesmo nesse servidor SVC aqui, ó, tá certo? Os métodos mais rotineiros ficam aí. Os métodos um pouquinho mais complicados, como a geração dos arquivos do SPED, geração do Sintegra, então nós criamos um DAO específico para eles, tá bom? Você também pode utilizar isso daqui como um padrão, né? No lugar de você colocar os métodos aqui, você põe esses métodos dentro de um DAO específico para cada um desses carinhas aqui, tá? Um DAO para NFE, um DAO para tributação e por aí vai, tá certo? Em Model eu tenho os DTOs. DTOs eles estão separados por pastas também para ficar mais fácil a visualização. Nós estamos usando os DTOs da pasta NFE, né? Quando você criar o DTO e criar o seu arquivo de mapeamento, né, o arquivo HBM, não esqueça de marcar o arquivo XML com isso aqui, ó, recurso embutido, tá? Senão você vai enfrentar problemas. Todos os XML do HBM, do Hibernate, eles precisam estar marcados daquela forma. Então todas as minhas tabelas da NFE estão aqui devidamente mapeadas, ok? Perfeito. Depois disso, né, além das tabelas da NFE, nós utilizamos as tabelas da tributação para realizar alguns cálculos, tá? Então nós temos aqui a tributação, olha, o grupo tributário, a operação fiscal, tributação do COFINS, do ICMS, do PIS, que são as que nós estamos utilizando aqui no treinamento. Perfeito. Daí eu tenho a pasta do Hibernate, né, com a interface do DAO, Hibernate DAO e Hibernate Helper. Nós já vimos isso daí na parte de infraestrutura, tá bom? Útil, eu tenho uma biblioteca. Daí eu tenho aqui a minha interface com os métodos que estão sendo consumidos pelo lado do cliente, né? Nós estamos utilizando esses métodos aqui, ó, da região NFE, tá? Deletar, salvar e atualizar, selecionar NFE cabeçalho retornando uma lista, selecionar NFE cabeçalho retornando também uma lista mais paginada, e selecionar um NFE cabeçalho pelo ID que me retorna apenas um objeto, tá? Além disso, nós estamos utilizando também para consultas as views da tributação. Legal? Nós temos aqui algumas views que já filtram os dados da tributação do COFINS, do PIS, do ICMS. E nós utilizamos esses carinhas aqui para consultas, tá certo? Então aqui no Model, dentro de tributação, olha, eu tenho os DTOs das views, ok? E as views elas foram construídas de tal forma que elas tenham um ID. Legal? Aqui, ó. Porque o Hibernate ele precisa disso, né? Precisa de um campo que identifique cada registro, tá? Você pode ver o código fonte das views quando você baixar o DER e o conjunto de views lá no provimento de conteúdo, tá? Lembrando que todos os requisitos eles se encontram no provimento de conteúdo, ok? Muito bem, então nós já tivemos aqui uma visão de como o projeto está estruturado. Nós vamos observar agora quais são os métodos que nós estamos consumindo, né? Eu já mostrei que são os métodos de consulta dessas views, mostrei que são também os métodos da NFE, mas como é que eles foram construídos, né? Nós vamos analisar aqui, ó, na implementação dos métodos, tá? A primeira região que nós vamos analisar logo as regiões das views, que são só consultas, né? Mais simples de nós analisarmos primeiro. Então a view tributação COFINS, ela vai me retornar um objeto, tá? Daí nós vamos passar aqui um objeto como parâmetro, né? Esse objeto que nós vamos passar como parâmetro, ele vai estar com alguns atributos preenchidos, que é para o Hibernate realizar um filtro com base nesses atributos que já estão preenchidos, tá? Aí eu crio um DAO aqui, ó, utilizando o NHibernate DAO.
e seleciono o objeto com base nos parâmetros que vieram aqui nesse objeto recebido do lado cliente. Legal? Apenas isso. A mesma coisa eu faço com a ViewTributação PIS, evidentemente que trabalhando com o objeto ViewTributação PIS DTO, né? Recebo um objeto com seus parâmetros, faço a consulta, que ele já vai filtrar através dessa consulta aqui com base nos parâmetros passados aqui, tá? Aqui, ó, nesse momento que ele está realizando a consulta, que eu estou só instanciando o DAO, né? Ele vai retornar esse objeto para o lado do cliente. A mesma coisa acontece com o ICMS. Então não tem muito segredo aqui na implementação desses métodos, né? Na região NFE, aqui está, nós temos a região NFE cabeçalho, né? Dentro da região NFE, ó, nós temos a região NFE cabeçalho, tá? Nessa região NFE cabeçalho, eu tenho um método para excluir uma nota fiscal do cabeçalho, ok? Embora esse método esteja implementado, você tem que analisar com calma se você vai permitir que isso aconteça, tá? Excluir uma nota fiscal do cabeçalho, ela tem vários objetos vinculados, então pode ser que você deixe essa opção aí para um administrador realizar, né? De repente remover essa opção daquela janelinha utilizada por vários usuários seria uma boa ideia, mas aí vai depender da sua realidade aí, tá bom? Daí eu tenho o método salvar e atualizar nota fiscal cabeçalho. Nesse método aí eu instancio um DAO, daí eu verifico se o objeto que eu recebi aqui, ó, como parâmetro, ele tem o ID igual a 0. Se ele tiver o ID igual a 0, significa que é uma nota nova, né? Eu não estou alterando uma nota que já foi salva anteriormente, tá? Caso seja uma nota nova, o que é que acontece? Eu vou gerar a chave de acesso, né? Com base em quê? Com base no código do município, os 2 primeiros dígitos, o ano da emissão, o mês da emissão, CPF ou CNPJ do emitente, né? No caso é o CNPJ do emitente, aqui o modelo da nota, a série, o número, a finalidade da emissão e o código numérico, que no nosso caso é a mesma coisa do número, tá? Sendo que o código numérico ou o número aí, um deles tem 9 dígitos e o outro tem 8 dígitos, tá? Você pode observar isso daí lá no manual da nota, né? Observar como é que é gerada aí essa chave, tá certo? Depois que nós geramos a chave, nós utilizamos a função, o método dígito módulo 11 que está lá na biblioteca, para ele gerar o dígito baseado nessa chave que nós geramos aqui. Daí eu pego o número e gravo no atributo número, no campo número, né, no banco de dados, e o código numérico também, tá? Então você vai ver aí qual deles é que tem 8 ou 9 dígitos com base nisso, nessa máscara que eu estou aplicando aqui, tá? E eu gravo o ambiente de homologação, que é o ambiente número 2, né? Isso daqui, evidentemente, você vai alterar quando você colocar o sistema em produção, tá bom? Vai customizar esse código aí para ficar automático isso, né? Aqui eu já salvo a nota, ó. Salvo a nota cabeçalho, tá? Então eu só faço isso quando for uma nota nova. Quando for uma nota já alterada, eu não passo por esse processo aqui, eu simplesmente salvo a nota, o objeto que veio para mim lá do lado do cliente, tá bom? Depois disso eu vou verificar se o destinatário vinculado a essa nota ele é diferente de nulo. Se ele for, eu vou instanciar um DAO para esse cara aí, ó, tá? Vou atribuir o ID da NFE cabeçalho a ele e vou salvar o destinatário. A mesma coisa eu vou fazer com o emitente, com a fatura, com as duplicatas, né? No caso das duplicatas aqui é uma lista, com a lista de cupons, tá? E com a lista de detalhes, né? Sendo que na lista de detalhes eu tenho ainda outras opções aqui para serem armazenadas, né? Então eu crio aqui um DAO do NFE detalhe, eu pego a lista de detalhes aqui, ó, tá? Jogo nesse objeto lista detalhe,
eu vou fazer um laço, né? Para cada item dessa lista, eu jogo no ID NFE cabeçalho o ID da nota fiscal de cabeçalho, tranquilo? E já salvo o detalhe aqui, ó. Tá? Depois eu chamo um merge para eu já pegar o ID desse objeto de detalhe aqui. Legal? Eu salvei. Quando eu realizo um merge aqui, ele já pega o ID que está no banco de dados para mim. Eu vou precisar desse ID, né, porque logo depois que eu salvo o detalhe, eu preciso salvar as informações de imposto que estão vinculadas ao detalhe, tá? Eu vou salvar as informações do ICMS, do COFINS e do PIS, né? E para isso eu preciso do ID do objeto que foi salvo aqui em cima. Legal? Muito bem. E com isso eu finalizo essa parte do detalhe, né? Sair do detalhe, eu tenho aqui os dados da local da entrega, do local de retirada e do transporte. Finalmente eu mando armazenar tudo isso daí, né? Dá um flush aí na sessão, tá? Beleza. Se você observar, tá faltando bastante coisa aqui, né? Faltando informação de cana, armamento, medicamento. Isso daí vai ficar tudo a seu critério, tá? Nós vamos aqui fazer a parte que interessa para o treinamento, para você entender como é que a coisa funciona, tá? E a partir de então, quando você compreender como implementar aí a parte da nota fiscal, você vai adaptá-la para a sua realidade. Legal? Perfeito. Esse é o método que salva ou atualiza uma nota fiscal, né? Então, sempre que eu estiver inserindo ou alterando uma nota, o objeto vai vir para esse método aqui e nós vamos realizar essas operações que nós vimos, tá? Logo abaixo eu tenho o select NFE cabeçalho, que me retorna uma lista, né? Então eu vou criar um DAO e vou retornar uma lista com base no filtro que veio nesse objeto aqui, ó, passado como parâmetro, tá bom? Daí eu tenho o método select NFE cabeçalho página, ele faz a mesma coisa que esse aqui, vai retornar uma lista com base no filtro que veio nesse objeto. No entanto, ele vai paginar, né? Ele vai retornar aí apenas alguns resultados, tá? Não vai retornar todos os resultados, para que seja possível a paginação lá naquela grid principal, né? E eu tenho o select NFE cabeçalho ID, onde eu passo não um objeto, mas diretamente um ID, e ele retorna apenas um objeto. Tranquilo? Então eu começo passando o resultado aqui como um null, que pode ser que esse ID não existe e o retorno vai ser nulo de cara, né? Daí eu instancio aqui um DAO, né? E já seleciono aqui, olha, eu chamo o método select ID lá do DAO, passando esse ID como parâmetro, tá? E o resultado vai ficar aqui, ó. Esse resultado ele vai ser do tipo NFE cabeçalho DTO, tá? Se esse resultado for diferente de nulo, eu vou pegar todos os objetos que estão vinculados a ele, tá bom? Vou pegar o destinatário, emitente, local da entrega, local da retirada, transporte, fatura, cupom referenciado, a lista de detalhes. Quando eu pego apenas um objeto, eu chamo o método do DAO chamado selectObjeto, tá? Daí eu passo aqui o tipo do objeto que eu quero selecionar e eu já instancio esse objeto passando um parâmetro que vai ser o ID da NFE cabeçalho. Então eu vou pegar aí os filhos dessa nota de cabeçalho que eu consultei aqui em cima, tá bom? No caso de uma lista, ele chama o método select, tá? No caso do objeto, select objeto. No caso de uma lista, o método select apenas. Ele também identifica o objeto e também instancia esse objeto que será consultado e já passando o atributo ID como um filtro, né? Legal. Daí quando eu recupero a lista desse objeto, eu tenho que recuperar também os filhos dessa lista, né? Que é a nota fiscal de cabeçalho, você vai observar isso lá no DER, tem vários filhos, várias tabelas agregadas a ela, tá? A tabela de detalhe, que seria uma filha da tabela de cabeçalho, ela também tem várias outras tabelas agregadas, são as tabelas de imposto, né? Imposto do ICMS, do PIS, do COFINS, do IPI, imposto de importação, tem a tabela lá de medicamento, armamento, tá? Então todas essas são agregadas ao detalhe. Então logo que eu recupero essa lista aqui, que pode ter vários registros, eu vou fazer um laço nessa lista e para cada item dessa lista, né, para cada item,
eu vou selecionar o COFINS, o ICMS, o ISS, o PIS, o IPI e o imposto de importação. Observe que quando eu salvei os dados, aqui ó, eu salvei apenas os dados dos dados vinculados ao detalhe, apenas ICMS, COFINS e PIS. Só fiz esses três, o resto ficou para você, né? Já aqui na consulta do objeto, eu já estou consultando um pouquinho mais. O IPI, o imposto de importação, né? Já veio mais coisa, tá certo? O ISS, né? Que eu não tinha nem salvo lá em cima. Mas existem mais coisas vinculadas ao detalhe, né? Tem o armamento, tem o medicamento, tem as informações de combustível, então isso daí vai ficar por sua conta, tá? Fica por conta do participante implementar esse restante. E finalmente eu pego os dados aqui das duplicatas que estão vinculadas a NFE cabeçalho também, tá? Ele vai retornar tudo isso daí lá para o lado do cliente, né? Através desse objeto aqui, ó, NFE cabeçalho. Então vai retornar para mim um NFE cabeçalho lá com todo mundo agregado nela, tá bom? Se nós observarmos aqui como é que está o NFE cabeçalho DTO, aqui ó, então você vai ver que eu tenho agregado a ele os objetos de tributação, venda cabeçalho, fornecedor e cliente, emitente, destinatário, local de entrega, local de retirada, transporte e fatura, tá? E tenho as seguintes listas, ó: NFE referenciada, NF referenciada, CT referenciado, nota de produtor referenciada, cupom fiscal referenciado, lista de acesso ao XML, lista de notas fiscais do detalhe, lista de duplicata, forma de pagamento e processo referenciado, tá? Então vai todo mundo agregado, né? Sendo que você viu que eu estou selecionando apenas alguns deles, tá? Mas com base no que já está sendo feito aqui, você consegue fazer os demais, tá bom? E para cada registro do detalhe, ó, vai vir dentro dessa lista aqui, que é o NFE detalhe DTO. Cada registro desse tem vários objetos agregados também, tá? Então se nós viermos aqui no NFE detalhe, veja só, então ele vai ter um objeto com o COFINS, um objeto com o ICMS, um com imposto de importação, um com o IPI, ISS, PIS, veículo, combustível, objetos vinculados. E também tem algumas listas, né? Declaração de importação, exportação, medicamento e armamento. Legal? Então é isso. Quando nós executamos o servidor, aqui ó, executei, ele já vai abrir para mim aqui uma janelinha de teste. Daí eu vou tentar fazer o seguinte aqui, ó, select NFE cabeçalho ID. Pronto, que ele espera um ID aqui para ser consultado, tá? Deixa eu ver qual foi aquele ID que nós emitimos a nota 9007 lá no vídeo de demonstração, né? É o ID 316. Deixa eu colocar aqui o 316. Pronto, executei. Aí, ó. Aqui nós já temos os dados da nota em si, ambiente, base de cálculo, a chave de acesso, código do modelo, código numérico, e logo depois começam a aparecer os objetos, tá? Então, por exemplo, NFE destinatário é um objeto vinculado, ó, do tipo NFE destinatário DTO. Aí estão os dados dele, tá? NFE emitente, mesma coisa, né? Legal? NFE fatura também. Tem alguns que serão listas, né? Por exemplo, NFE detalhe. Ó, tamanho dessa lista, tem um registro. Vou abrir ela aqui, ó. Tem um registro com todos esses dados aí, né?
sendo que esse registro também tem os seus objetos vinculados. Eu tenho, por exemplo, aqui o imposto ICMS. Aí tem aqui os dados desse imposto. Tranquilo? Então é aquilo que eu expliquei anteriormente, só que aqui nós observamos aqui de forma visual, né, como é que o objeto ele retorna lá do lado do cliente, tá? E com esse objeto aqui nós conseguimos trabalhar sem nenhum tipo de problema lá no lado do cliente, tá bom? É isso então, assim que está implementado o nosso servidor aqui para a emissão da nota fiscal eletrônica.